A geração de energia está na pauta do dia no Brasil e não é para menos. A escassez de chuva combinada com o aumento do consumo e outros problemas provocaram um desequilíbrio entre a oferta e o consumo. Para discutir esse assunto, possíveis soluções, o programa Eu Fiscalizo foi ouvir o povo nas ruas, os órgãos competentes, ONGs e especialistas. Hoje em dia ninguém vive mais sem energia. Todas as tecnologias estão baseadas em alguma fonte de energia. Ser consciente de que pode faltar energia, né? A Amazônia é a maior floresta tropical do planeta, com 4 milhões de quilômetros quadrados. Abriga a maior bacia fluvial do mundo. Toda essa abundância tem sido ameaçada pelo desmatamento. Dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, mostram que a devastação já consumiu 700 mil quilômetros quadrados de floresta. Isso equivale a mais de 172 mil campos de futebol. E as mudanças na floresta não ficam restritas a quem mora lá. A conta está chegando para todos nós. A Amazônia regula o regime de chuvas em várias regiões. Por isso, o desmatamento da floresta e de outras áreas naturais implica em menos umidade, menos chuva, ou seja, menos água nas usinas hidrelétricas que geram grande parte da energia consumida no campo e nas cidades. O Brasil possui 3.611 usinas que geram mais de 130 mil quilowatts. Junto com linhas de transmissão e de distribuição, essas unidades geradoras formam o Sistema Energético Nacional. Quase todo ele está interligado, operado por empresas em todas as regiões. Apenas 1,7% da energia demandada está fora dele, em pontos isolados, especialmente na região amazônica. A base deste sistema são os recursos hídricos, isto é, água, que responde por cerca de 70% da energia gerada em todo o país. E do sistema hídrico, 75% está localizado na região sudeste. Apesar da grandeza e da riqueza que envolve o sistema, os indicadores mostram que se algumas correções não forem feitas, a segurança energética corre riscos. O Tribunal de Contas da União fiscaliza os recursos e patrimônios públicos. Há 15 anos, o TCU acompanha o desenvolvimento do setor elétrico. Nesse trabalho, diversos problemas foram encontrados, como deficiências de planejamento e atrasos na execução e entrega de obras. A superavaliação das usinas também é uma das questões apontadas pelo TCU como causa de dificuldades enfrentadas hoje para garantir a segurança do sistema. Cada usina recebe um certificado de energia baseado na capacidade de geração instalada e que serve como garantia. Essa certificação é dada pela Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, e precisa ser revisada periodicamente, porque com o passar do tempo, a situação da usina pode mudar e a garantia dada inicialmente também. E o que nós verificamos que as certificações atuais, elas foram feitas há bastante tempo e já seria necessária, então, uma reavaliação. Isso significa que provavelmente a energia real que as usinas podem oferecer hoje no mercado, seja uma quantidade inferior àquela que está certificada. Se a capacidade de produção não corresponde ao indicado no certificado, isso causa distorções e compromete o fornecimento. Por exemplo, se a usina tinha um certificado de 100 megawatts quando começou a operar na década de 80, 10 anos depois, a contribuição efetiva baixou para 90 megawatts. E isso não foi considerado no planejamento. A situação começou a ser corrigida em 2013, mas a energia assegurada pelo sistema permanece superdimensionada. Assim, o real déficit energético ainda é desconhecido. Todo o sistema elétrico brasileiro é retratado em um modelo computacional que reúne o conjunto de usinas, linhas de transmissão e também a forma como se dá o consumo no país inteiro. E é com base nesse modelo que são tomadas as decisões do setor. O Instituto Ascende, Centro de Estudos Especializados no Setor Elétrico, acompanhou o modelo no período de 2 anos para medir a precisão desse método. O que o estudo apontou é que em todos os casos, então, para os 4 subsistemas,
assim como para os diversos períodos de 6 meses, ao longo de 2 anos, né? O modelo dá resultado mais otimista do que a realidade. Ou, em outras palavras, o que o modelo aponta, mesmo com dados da realidade que tenha ocorrido, que seria o nível de reservatório ao final desse período de 2 anos, foi sempre superior ao que de fato nós fomos olhar no nível de reservatório naquela mesma data, né? Esse desvio, que em alguns casos, dependendo da época, dependendo do subsistema, chega a ser de 10%, 15%, é um desvio muito grande que mostra que a falta de precisão desse modelo, em cima do qual estão sendo tomadas essas decisões de planejamento e operação, como eu disse, do sistema. Na matriz energética, as hidrelétricas responderam, em 2013, por cerca de 70% da produção, as usinas a gás natural por 11,3%, a biomassa por 7,6%, petróleo e derivados geraram 4,4%, carvão 2,6%, nuclear 2,4%, a eólica 1,1% e energia solar 1%. Essas usinas estão espalhadas pelas 5 regiões. Segundo o Operador Nacional do Sistema Elétrico, em janeiro deste ano choveu apenas 38% da média. É o pior índice já registrado desde que o levantamento teve início, na década de 30. Essa escassez baixou as reservas de água. Para manter um estoque mínimo nas hidrelétricas, as termoelétricas passaram a trabalhar a todo vapor para suprir a demanda. E daí se identifica que com cada vez menos energia hídrica disponível para ampliar essa oferta de energia, é necessário diversificar a nossa matriz. É um alerta importante. Se do ponto de vista histórico a disponibilidade da energia hidráulica está registrada, a gente sabe que houve duas alterações importantes. Primeiro, a ecologia das bacias hidráulicas foi profundamente alterada desde que essas medições passaram a ser feitas na década de 30 até agora, pela urbanização, pelo avanço da agricultura. Então, mesmo sem um problema global, o problema local devia ser levado em conta, podendo estar sendo agravado com circulação da energia na atmosfera em função do potencial aquecimento. No próximo bloco, as termoelétricas e as barreiras que o sistema energético enfrenta para se desenvolver. No atual quadro energético brasileiro de estresse hídrico, as termoelétricas pensadas para servir de energia de reserva estão incorporadas à energia de base. No Brasil, o parque termoelétrico possui 1.894 usinas. Essa grande rede de produção é controlada pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico, ONS. Em situações em que os reservatórios estão com baixo nível de armazenamento de água, é o operador que determina acionar as termoelétricas. Só que a energia gerada pelas térmicas hoje é mais cara do que a gerada pelas hidrelétricas, porque para operar precisam de combustível, renovável ou não, como óleo, gás natural ou biomassa. Como a ideia é ser uma reserva, as termoelétricas que temos ganharam leilões para funcionarem por pequenos períodos de tempo. E o que ocorre nesses momentos críticos de 2012 até o ano passado e 2015 também, é que essas termoelétricas elas estão funcionando por um período muito mais longo. O ideal seria usinas com características diferentes das que nós temos no parque termoelétrico. Ou seja, usinas que funcionassem durante um período maior de tempo, com um custo operacional mais baixo. Para gravar o quadro, técnicos questionaram a decisão do governo de, nos últimos anos, leiloar usinas a fio d'água. É o caso de Santo Antônio e de Giral, no Rio Madeira, em Rondônia, e da usina de Belo Monte, no Rio Xingu, no Pará. Isso porque as usinas a fio d'água tentam aproveitar a vazão natural do rio, diminuindo as áreas de alagamento. Mas como essa vazão varia muito ao longo do ano, parte da capacidade instalada da usina fica sem utilização e a geração de energia muito abaixo do que poderia. Aí, as térmicas entram em cena novamente. Porém, são mais caras e mais poluentes. O assunto é polêmico.
Tem muita gente falando, temos que fazer maiores reservatórios. O problema é que não tem lugares para fazer grandes reservatórios. Os melhores lugares para fazer grandes reservatórios já foram feitos. Foi-se tentar fazer grandes reservatórios na Amazônia, não funcionou. A usina de Balbina tem um reservatório de dimensão extraordinária, mas ele é muito raso. E aí não é bom nem para o meio ambiente, nem para a produção de energia. As opções que foram adotadas nos últimos anos foram de construção de usinas hidrelétricas a fio d'água, ou seja, sem reservatório, e de usinas térmicas a óleo e a gás, né? E sem um estudo técnico anterior que delineasse se essas opções são efetivamente as melhores. O impacto dessas decisões de construção de usinas a fio d'água e termoelétrica, a gente já pode, de certo modo, ter uma previsão. Nos trabalhos de acompanhamento, o TCU também identificou um descompasso entre as obras de geração e de transmissão. São os casos da linha de transmissão Tucuruí-Manaus-Macapá e do complexo do Rio Madeira, onde estão em construção as usinas Santo Antônio e Jirau. Sem as linhas de transmissão, não há como transportar a energia para os centros consumidores em outras regiões do país. A segunda linha do Rio Madeira está pronta, mas não entrou em funcionamento. Então, somente o ONS pediu para aguardar para fazer os testes finais, agora início de março, e a gente espera que funcione a contento as duas linhas de transmissão. Nós temos vários exemplos, aliás, atraso tem sido a tônica geral da implantação de obras de transmissão. Normalmente, nós temos a estimativa de que a realização e aprovação dos estudos ambientais fosse em torno de 4 meses, e o prazo típico tem levado a 18 meses. Em outra frente de fiscalização, desta vez em usinas eólicas, os técnicos do tribunal encontraram o mesmo descompasso entre as obras de geração e de transmissão. Um dos casos é o do Parque de Geração de Energia Eólica de Casa Nova, na Bahia. A obra foi contratada pela Companhia Hidroelétrica do São Francisco, empresa do grupo Eletrobras. Houve a construção do parque eólico, ele está em condição de gerar energia. A União paga pela geração dessa energia, mas como não há linha de transmissão, essa energia não é distribuída, não é transmitida e depois não é distribuída à população. O tribunal, então, tem ao longo do tempo tentado se especializar no sentido de fazer uma atuação bem mais preventiva. A gente viu a possibilidade de determinar algumas fiscalizações que exigissem do órgão público federal o cumprimento dos prazos para a implementação daquelas linhas de transmissão. O Brasil conta com uma malha de transmissão de mais de 100 mil quilômetros de linhas e milhares de transformadores. Para que esses projetos saiam do papel, é necessário o licenciamento ambiental. O tempo para a emissão da licença deve estar adequadamente previsto no planejamento e no cronograma de construção da usina. Para contornar possíveis demoras e contratempos, alguns pesquisadores sugerem alternativas. As usinas hidrelétricas, quando submetidas ao leilão, já o são com a licença prévia obtida pelo próprio governo para aquele empreendimento, né? Isso diminui riscos e corta caminho nos passos que devem se seguir até que a usina seja construída. Nas linhas de transmissão, o problema é o mesmo, mas a solução não é. Elas são apresentadas sem licença prévia. Então, o empreendedor que participa de um leilão de transmissão, ele está exposto a um risco que a história mostra, e a gente tem dados sobre isso, extremamente danoso, né? Porque ele não tem segurança nenhuma em relação ao prazo que ele vai levar para obter a licença prévia. A seguir, você confere as alternativas que o Brasil tem para diversificar a matriz energética.
Os recursos disponíveis para a geração de energia formam a matriz energética. Segundo o Balanço Energético Nacional de 2014, em 2013, ao todo, as fontes consideradas renováveis somaram 41% da matriz e responderam por 79,3% da produção de energia nacional. E como visto, com larga predominância da fonte hídrica. Para diminuir essa dependência, o governo tem adotado medidas para diversificar a matriz energética, como geração de energia a partir de fontes alternativas e renováveis. Essa combinação é importante também para assegurar a geração de energia suficiente. O tribunal entende que é necessário que o governo avalie melhor essas escolhas entre fazer usina com e sem reservatório e, ao mesmo tempo, também levar em conta a necessidade de inserir na matriz elétrica novas fontes, como, além do gás natural, também fontes eólicas, de geração a partir da biomassa e tudo mais. Então, são grandes fatores que dizem respeito à segurança energética. Eu destaco a trajetória extraordinária nos últimos 10 anos da energia eólica, que começou a penetrar aqui com força a partir da crise de 2008, porque grande parte de equipamentos produzidos para a Europa e para os Estados Unidos pela crise lá não tiveram lugar, e aqui foram acolhidos, o que ensejou a criação de uma cadeia industrial aqui. Nós temos hoje um movimento grande da solar fotovoltaica embebida na rede e nos telhados, como exemplo da própria Universidade de São Paulo aqui, onde o nosso instituto produz mais de 1% do consumo do campus. Todas as fontes de energia, elas devem ser buscadas não como alternativa, mas como fontes necessárias, porque a gente vive atualmente a redução, por exemplo, do reservatório hídrico, tem um impacto na questão na fonte hidrelétrica. Lá em casa a gente colocou painéis de energia solar, então a gente consegue água quente vindo da energia solar. Tem a energia eólica também, que é um país que tem muito vento. Dentre as fontes renováveis, destacam-se, além da hidráulica, a biomassa da cana, lenha e carvão vegetal, lixívia e eólica. Dados do Balanço Energético de 2014 mostram também que a geração de energia a partir dos ventos cresceu 30% em 2013, quando comparado a 2012. Petróleo, gás, carvão mineral e urânio não são renováveis. No mesmo período, essas fontes representaram 59% da matriz e geraram 20,7% do total nacional, enquanto que em 2012 o percentual foi de 15,5%. Para que isso se dê de forma eficiente, ou seja, não falte um investimento e ele venha ao menor custo possível, é fundamental que a governança desse ambiente, que institucionalmente seja um ambiente de credibilidade e confiança. Que esse estudo a respeito das tecnologias que vão compor a matriz energética de modo a torná-la menos custosa ou produzindo maior benefícios do ponto de vista econômico, social e ambiental, seja feito logo, para que os novos leilões de energia já sejam feitos com base nesses estudos. Ou seja, com uma matriz energética, com usinas que vão oferecer energia em quantidade suficiente a um preço baixo. No próximo programa, o Eu Fiscalizo vai falar sobre fornecimento de energia, distribuição, consumo, tarifas e o que cada um pode fazer para evitar o desperdício. Até lá!